Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos dos jogos que teremos hoje no dia 22/2/2022, né? Prognósticos é meio exagero, porque são poucos jogos, apenas 2, mas dá pra gente tentar tirar leite de pedra dessas partidas. Trazemos para vocês aqui muitas análises, estatísticas e informações para que vocês tenham uma entrada um pouco mais segura. Então sim, eu já admito para vocês que hoje não tem nada exatamente com muito potencial de lucro ou coisas do tipo, mas dá pra gente trabalhar a favor de algo, porque sim, a gente trouxe muitos dados que justificam essas entradas que a gente vai indicar para vocês. Se vocês não conhecem a gente, Sexta de Trade tem vídeo aqui todos os dias. A gente está sempre trazendo os nossos palpites, muito conteúdo e informação para vocês, analisando a maioria dos jogos da rodada, deixando alguns jogos exclusivos para o nosso grupo VIP, além de muito conteúdo extra e tips exclusivas lá. Também muito bem embasadas, além de um conteúdo extra, onde a gente traz para vocês fórmulas, na verdade, né, para vocês investirem contra e a favor de cada uma das equipes. Beleza? Então conheçam lá o menor preço do mercado, mega promoção apenas R$30 nesse primeiro mês para vocês conhecerem o nosso projeto e tenho certeza que vocês vão gostar muito e colocar dinheiro no bolso. Bom, hoje nós temos Pelicans e Spurs, Jazz e Wizards. Vou tentar passar aqui, né, um palpite para cada partida, mas mais do que isso, vou tentar dar alguns sinais para vocês, né, do que pode ser interessante nessa noite. Então vamos começar aqui com Pelicans e San Antonio Spurs, mas antes, pessoal, meta de 100 likes para o vídeo de hoje, é pouquinho, a gente tem poucos jogos, então o público é menor, mas eu tenho certeza que a gente consegue bater. É só clicar no botão de joinha, vai ajudar muito. A gente comenta como foi o seu dia ontem, o que vocês planejam para hoje. Tenho certeza que hoje será ainda melhor. Ó, confiem nos números e estatísticas, porque a médio e longo prazo sempre vai dar certo. Se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora falar de apostas esportivas, para a galera conhecer também o Sexta de Trade. Fechado? No jogo entre Pelicans e San Antonio Spurs, vamos dar primeiramente uma olhada na escalação. Acho que como temos poucos jogos hoje, dá pra gente se aprofundar bastante nessas partidas. A gente tem um San Antonio Spurs com algumas dúvidas importantes, como por exemplo o Keldon Johnson, o melhor jogador deles, o Jacob Poeltl, que eu considero um dos jogadores mais subestimados desse elenco, mas também muito importante titular, enquanto do outro lado a gente está sem Brandon Ingram e Zion Williamson, os dois principais pontuadores dessa equipe, e Larry Nance Jr., um dos principais sexto homens dessa equipe, jogador que tem muitos minutos, vem do banco de reservas, mas acima de tudo é um jogador recorrente para substituir o Zion. Então, se ele estiver de fora, o garrafão ali, né, do Pelicans vai ficar bem órfão e vai ter somente o Jonas Valanciunas de opção confiável. Então, para essa partida, tendo em vista aqui os desfalques e o momento atual do San Antonio Spurs, a gente vai trabalhar com um handicap positivo do San Antonio Spurs. Eu disse para vocês, a gente não tem nada extremamente confiável para essa noite de hoje, não vou mentir para vocês, mas eu acho que é o melhor que a gente tem para fazer. Porque além de ter uma odd interessante, tem muitas possibilidades positivas. Eu entrei nessa partida disposto a trabalhar a favor dos Spurs, mas eu consultei os números, as estatísticas, o histórico recente e vi que o San Antonio Spurs mais 12.5 é a melhor opção que a gente tem para essa partida aqui e a gente já vai justificar para vocês. A gente fez um filtro aqui dos últimos 5 jogos dos Pelicans sem usar o Williamson na escalação, que é o melhor jogador desse elenco. Eles fizeram 5 jogos, venceram 3, perderam 2, mas eles só cobriram esse handicap de mais 12.5 apenas uma vez contra o Chicago Bulls jogando dentro de casa. Então, a gente já tem um 4-1 favorável aqui para essa nossa equipe. Ó, eles só tiveram bons times ali de um nível médio para cima nesse calendário, sem a sua principal estrela, contra o Dallas, Phoenix, Memphis, Chicago e Boston Celtics. E vamos lembrar também que desses 5 times aqui, eu consideraria o Chicago Bulls o mais fraco, não sei vocês. Então, assim, se de 5 jogos, apenas uma vez eles cobriram esse handicap contra o adversário mais fraco dessa agenda, a gente já começa com uma boa posição para essa partida aqui. Mas também é interessante a gente observar o histórico recente das duas equipes. Os Pelicans talvez vivam seu pior momento numa sequência de 4 derrotas consecutivas e uma vitória ali contra o Phoenix Suns nesses últimos 5 jogos, que também foi no detalhe ali, né, foi na prorrogação. Já o San Antonio Spurs, nos últimos 6 jogos eles venceram 4, o que é bem relevante para uma equipe fraca como eles, o que mostra que sim, eles vivem o seu melhor momento, cobrindo inclusive o handicap em 5 dessas 6 partidas, porque apesar da derrota, eles não perderam por mais de 12 de diferença contra o Miami Heat. A gente tem ainda mais informações para balizar isso. Como eu disse, Zion não joga hoje, nem Ingram, talvez, na verdade, com certeza, os 2 melhores scorers dessa franquia. Mas vamos ser sinceros, se a temporada começasse com esses elencos de hoje, certamente a gente diria que os Pelicans se sairiam melhor. Afinal, eles ainda têm uma estrela no elenco como o CJ McCollum. Mas o jogo virou recentemente.
Pelicans vive um de seus piores momentos, como eu disse para vocês, e os Spurs um dos melhores. Em 5 jogos sem Zion, eles cobriram esse handicap apenas uma vez, já são 7 jogos seguidos dos Pelicans sem cobrir esse handicap. Spurs cobriu esse handicap em 5 dos últimos 6 jogos, enquanto que os Pelicans foi a 5ª pior defesa desse calendário de 5 partidas. E com o lado ofensivo deles fragilizado, eles podem ter dificuldade de se distanciar dos seus adversários, porque a defesa também vem muito mal. O ataque deles, dos Pelicans, nesses últimos 5 jogos, foi o 14º melhor. Mas o dos Spurs foi o 11º, então eles têm um histórico recente mais interessante também nos dados e estatísticas por 100 posses de bola. Mas a gente sabe que essa distância pode aumentar ainda mais sem o Zion e sem o Ingram hoje. Spurs foi o 6º melhor aproveitamento em rebotes, enquanto que os Pelicans foi apenas o 22º, ou seja, esteve entre os 10 piores em aproveitamento de rebotes da NBA. Pelicans é top 10 times que mais sofrem bolas de 3 nos últimos 3 jogos, e os Spurs um dos 10 times que menos sofreram bolas de 3. E eles nem enfrentaram adversários com aproveitamento tão ruim, não. Enfrentaram o Portland Trail Blazers nesse calendário de 5 jogos, o Cleveland Cavaliers e o Miami Heat 2 vezes. E por que esses números são bem relevantes? Bom, se a gente for olhar aqui o aproveitamento em bolas de 3 do Cleveland Cavaliers, do Portland Trail Blazers e do Miami Heat, a gente tem aqui o Cleveland Cavaliers entre os 10 melhores, o Portland Trail Blazers como a melhor equipe em aproveitamento de bolas de 3 da liga, e o Miami Heat um pouquinho abaixo, mas ainda assim é um número bem relevante, não tem como a gente negar, porque de fato eles conseguiram se tornar um dos 10 times que menos sofrem bolas de 3 por jogo nesse calendário recente, contra 2 equipes do top 10, o que é bem relevante. Se a gente for olhar também aqui os últimos jogos dos Spurs, fora de casa eles fizeram 3 partidas nesse calendário recente dos últimos 10 jogos e também conseguiram cobrir esse handicap jogando fora de casa em todas as 3 partidas que eles fizeram. Por fim, por que a gente acha que o San Antonio Spurs com mais 12.5 é a melhor opção para essa partida? Bom, a gente tem que lembrar que os desfalques do Pelicans, acima de tudo, são pontuadores de média e de curta distância, onde o San Antonio Spurs geralmente vem sofrendo mais pontos. Mas, como eles estão de fora, provavelmente eles vão ter menos problemas ali no setor. O que sobra é CJ McCollum, Herb Jones e também José Alvarado, né, que é um jogador que tem um bom arremesso de 3. E quando a gente fala da linha de 3 pontos, como eu disse para vocês, os Spurs estão se saindo muito bem. Então não tem por que muito a gente temer, porque eu diria ali que os pontos fracos dos Spurs, que poderiam ser explorados por Valanciunas, Larry Nance, Ingram e Zion, provavelmente desses 4 jogadores citados, 3 podem não jogar. Então a gente está bem posicionado, apesar de estar jogando fora de casa. Os Spurs vêm de 2 vitórias consecutivas sobre essa situação, contra o Houston, que vivia um ótimo momento, e contra o Miami Heat, que querendo ou não, é mais forte do que eles. Então, para a gente trabalhar aqui no mais 12.5 dos Spurs, que é o nosso palpite para hoje. Então, repetindo, o jogo entre San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans, a gente vai de mais 12.5 dos Spurs, que é a entrada menos arriscada que a gente tem para essa partida. Fechado. Seguindo aqui para Washington Wizards e Utah Jazz, mas antes da gente partir para essa partida, pessoal, se inscreve no canal e deixa o like se ainda não deixou. A meta é de só 100 likes, comenta se vocês concordam ou discordam da gente, quais entradas vocês vão fazer hoje, se vocês têm algo a acrescentar dentro das nossas análises, ou se você tem alguma estatística que contraria isso que a gente passou para vocês, porque certamente vai ajudar vocês, a gente e todo mundo que acompanha o nosso canal a ter uma terceira opinião, beleza? Então bora aqui para Washington Wizards e Utah Jazz. Um jogo que a gente tem tudo para ser bem pontuado, tá? O Washington Wizards não é uma defesa tão confiável assim, e o mais importante, o Utah Jazz também não. Eles também têm um ótimo ataque, o Washington Wizards, por mais que não seja excelente atacando, eles têm um encaixe favorável contra o Utah Jazz. Vamos lá, por que eu tô falando isso? O Utah Jazz é o time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA. E sabendo que a gente tem ali o Bradley Beal para arremessar de média distância, o Porzingis, o Kyle Kuzma e também o Daniel Gafford, que vem fazendo bons jogos recentemente no setor, a gente pode ter uma noção de que o Washington Wizards vai pontuar bem mesmo fora de casa e contribuir bastante com essas linhas. Se a gente for olhar aqui, o desempenho defensivo recente, na verdade durante toda a temporada, né, do Washington Wizards não é dos melhores, mas o dos Jazz também não. Então, as duas equipes são top 10 de piores defesas da NBA por 100 posses de bola num geral. Se a gente for levar isso em consideração, isso já é um ótimo passo para a gente trabalhar com um acima de totais. Independente do ataque do Washington Wizards, também são dos 10 piores, porque como eu disse, a defesa, além de ser ruim que eles vão enfrentar, tem um encaixe favorável para eles. E o ataque também, né, do Jazz aqui, o 4º melhor da liga, isso a gente não tem que se preocupar. Mas a gente tem algum porém, né? Antes, a gente queria trabalhar aqui com over de pontos totais. Porém, a gente não sabe se alguns desses jogadores citados, como por exemplo o Porzingis, que seria muito importante hoje, e o Hashimura,
que também é dúvida, jogador ali que participa bastante da rotação ali no setor do garrafão, né? Principal setor para a gente poder ferir a defesa do Jazz, eles podem não jogar, eles são dúvidas. Então, qual é a única certeza que a gente tem aqui? Que a gente nem sabe se o Porzingis, que é um bom jogador inclusive para a gente investir hoje, nem vai jogar. A certeza que a gente tem é que o Jazz, que joga em casa, tem um bom ataque, encara uma defesa ruim, independente de quem vai jogar no lado dos Wizards ou não, e mais do que isso, também tem um encaixe interessante. Então a gente decidiu trabalhar somente com a pontuação do Utah Jazz. Eu só decidi dar esses toques para vocês porque sim, também é interessante trabalhar com a pontuação total, mas a gente precisa de novidades na escalação para poder ter certeza. Por sinal, certeza é uma coisa que a gente também não tem aqui. Apesar de eu acreditar que o Jazz deva vencer e deve ultrapassar essa linha de 112,5 pontos, repito, não existe nada tão seguro hoje. Estou sendo sincero com vocês. Não adianta eu prometer para vocês que vocês vão ganhar muita grana hoje, mas se vocês querem, porque querem apostar hoje, essas são as melhores opções. Além de mais 12,5 ali do San Antonio Spurs, a gente vai indicar acima de 112,5 pontos do Utah Jazz. Como vocês viram, o Utah é o quarto melhor ataque em eficiência na NBA por 100 posses de bola. Se a gente for olhar aqui o pace deles, eles são um time ali de meio de tabela. O pace é o ritmo, a velocidade que as equipes jogam, ou seja, o número de arremessos que eles acabam tendo por minuto. Quanto mais rápida a equipe, mais eles economizam o relógio. Então, eles não são uma equipe lenta, então esse não é um problema pra gente. Mas como eu disse, eles são muito eficientes. Porém, uma coisa que a gente precisa observar e não pode deixar passar é o número alto de bolas triplas que eles têm. É o quarto melhor time em bolas de 3 por jogo, é o quinto que mais tenta, e em eficiência também são top 10. E por que a gente está destacando isso? Bom, porque o Washington Wizards na temporada é o terceiro time com pior aproveitamento em defesas de arremesso do perímetro. Então, o Utah Jazz, além de jogar em casa, tá saudável, apesar do Olynyk estar ali fora hoje, né? Eles têm bons substitutos. Eles estão com todos os seus pontuadores em uma boa fase, em uma boa sequência, o Markkanen, o Clarkson, e também com muitos arremessadores de 3 à disposição contra o adversário que não gosta de defender esse tipo de arremesso. Então, a gente vai trabalhar com pontuação total se o Washington Wizards vir saudável, porque aí eles vão ter jogadores para ferir o centro do Utah Jazz, que é o Paint ali, né? Que mais sofre pontos por jogo em toda a NBA. Caso o Porzingis, o Hashimura não jogue, a gente vai de 112,5 pontos aqui do Utah Jazz, porque eles vão enfrentar um adversário favorável que sofre muito na linha do perímetro, e mais do que isso, é o tipo de arremesso preferido deles. Se a gente for olhar o único jogo que essas equipes tiveram, o Utah Jazz ficou muito próximo dessas linhas, a linha total desse jogo foi ultrapassada, mas ainda assim, hoje eles jogam em casa, e certamente eles vão enfrentar um adversário que é pior defendendo como visitante. E também vamos combinar, aquele jogo foi sem o Mike Conley Jr., o principal armador e organizador das jogadas desse Jazz. Hoje ele está à disposição e deve brilhar. Não à toa, como eu disse para vocês, o Washington Wizards tem alguns jogadores de garrafão ali interessantes para brilhar nessa partida. Porzingis, Kyle Kuzma são os principais deles ali, né? O Hashimura, que veio do banco de reservas e conseguiu 2 dígitos e 4 rebotes. Lembrando também que o Utah Jazz é um dos times que mais cedem rebotes ofensivos e defensivos em toda a NBA. Não que o Washington Wizards seja especialista nisso, nem nada, e nem que o Utah Jazz seja necessariamente ruim, mas como eles jogam com muitos jogadores abertos no perímetro para arremessar de 3, geralmente o garrafão fica meio órfão, fica vazio, fica mais fácil pontuar lá, recuperar posses também e etc. Não à toa a gente vê aqui o Kristaps Porzingis brilhando no paint, mas também brilhando no perímetro. Já o Kyle Kuzma, ele teve muitos erros de arremesso de bola tripla, inclusive o Utah Jazz é um dos times que menos sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, mas no paint ele também fez chover. Dá pra gente observar aqui os setores onde os jogadores mais pontuaram, o que mostra que essa fraqueza do Utah Jazz não vem de hoje. Então, Kyle Kuzma, Porzingis são bons jogadores pra gente trabalhar em pontos, em rebotes, mas lógico, a gente precisa saber se eles vão jogar ou não, enquanto a gente não sabe, acima de 112,5 pontos do Utah Jazz, que é o mais seguro pra gente fazer, pelo menos por enquanto. Novas informações ali, dados, estatísticas, palpites extras, a gente vai mandar lá no nosso grupo VIP. Espero que, apesar da gente ter falado bastante aqui, né, esses jogos, né, rendam alguma graninha para vocês, mas acima de tudo, voltem aqui amanhã, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque amanhã a gente tem um calendário um pouco mais recheado, com mais opções pra gente poder decidir a melhor entrada, e mais do que isso, certamente a gente vai ter um vídeo que vai ajudar muito vocês a serem lucrativos daqui para frente. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado de coração e falou!